Que bom. Respostas afirmativas. Galera, abra sua Bíblia aí comigo no livro do profeta Jonas. Se você não sabe onde fica Jonas, dá uma olhada no índice, pergunta para o colega do lado. Abre aí, que hoje, se você ainda não conhece a história do profeta Jonas, a gente vai percorrer pela história dele inteira, tá? Depois de ter ouvido essa música aí que conta mais ou menos o que aconteceu com ele, a gente vai ver um panorama bem breve da vida do profeta Jonas, vendo o que da vida dele a gente pode aprender para a nossa vida. Porque Jonas não sei se para você é assim também, mas é uma das histórias que mais me fascinou ao longo da vida. E o interessante da Bíblia é esse. O interessante do solo escritura é que quanto mais a gente vai estudando, mais a gente se aprofunda no estudo do texto, mais a gente vai aprendendo. Parece que é um loop infinito de coisas que a gente nunca viu no texto, misturado com... Caramba, que da hora ler isso aqui de novo. É bem interessante você olhar para um texto que você já está muito acostumado e perceber que tem coisa nova ali que você não tinha visto ainda. Estava lá já, tem mais de 3.000 anos, mas você não tinha visto ainda, você não tinha percebido, você não tinha aplicado do jeito que deveria, você não tinha observado que isso era uma demanda gritante da sua vida, que estava escondida ali, naquele texto, naquele versículozinho, naquele trecho que você às vezes passava direto, ou que você até já ouviu, mas nunca tinha parado para refletir. E a história de Jonas é uma dessas histórias. Acho que você... Quem cresceu na igreja aqui? Levanta a mão aí, só para eu ter uma ideia. Uma maioria considerável. Então você já deve estar habituado com a história de Jonas desde pirralhinho, certo? Beleza. Só para a gente ter um parâmetro aqui de quanto vocês sabem, lembram da história de Jonas, para a gente ter de onde a gente partir, tá bom? Jonas, ele é um cara peculiar, muito peculiar. Tem até um autor que fala que Jonas foi um missionário bem sucedido que fracassou. E teve um ministério que funcionou. Foi excelente o ministério de Jonas. Ele conseguiu pregar para uma cidade inteira. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Mas o cara conseguiu fazer a cidade inteira se converter. E quando a gente chegar lá, eu vou expor esse detalhe importante aqui. Mas Jonas, ele conseguiu trazer a mensagem de Deus para aquela cidade, a ponto da cidade inteira se dobrar diante do Senhor, mesmo ele não querendo, para variar. Por isso que o autor fala que ele é um missionário bem sucedido que fracassou. Ele conseguiu fracassar dentro do próprio coração, antes mesmo dele começar a pregar a mensagem que Deus mandou ele levar. Então, se você já abriu aí a sua Bíblia, acompanha comigo aí esse pedacinho aqui, ó. Jonas, eu lendo o título aqui, nada a ver. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1. O Senhor deu essa mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso. Agora, a autoria desse livro aqui, por que a gente tem que saber da autoria? Para a gente entender quem foi o cara, quem é o cara que está escrevendo, porque todo mundo que fala está falando de algum lugar. O cara que está escrevendo isso aqui é o próprio Jonas. O próprio Jonas relatando sobre si mesmo, muito provavelmente em terceira pessoa. É o que é mais aceito dentro dos comentários e tal, tudo mais. A data em que ele está inserido é mais ou menos ali perto de Amós, perto do profeta Amós, no reinado do rei Jeroboão II. Por que isso é importante? Detalhes geopolíticos da época. O Império Assírio, que é para onde Deus manda Jonas ir, a cidade de Nínive era a capital do Império Assírio, que era uma grande potência na época, mais ou menos perto do ano 728, e o rei
cara que expandiu as fronteiras do reino de Israel para muito além do que eles tinham até então, porque vocês sabem que o reino foi dividido e tal, depois de Salomão, tudo mais, aconteceu um monte de loucura por causa dos filhos de Salomão e tal, bagunçou o reino todo, um foi para lá com mais tribo, o outro foi para o outro lado com menos tribo, e se dividiram lá entre Israel e Judá. Judá foi o reino que ficou do lado fiel do povo, e Israel foi do lado que ficou mais tribos, e ao mesmo tempo eles começaram a se misturar com os outros povos ao redor. Quando o rei Jeroboão assume o trono, ele expandiu o domínio de Israel, porque eles tinham perdido boa parte do território deles por causa de má gestão. E aí o tempo passou e ele conquista esses territórios ao redor ali até chegar perto ali da fronteira com a Síria. E ele tinha bastante relacionamento de amizade com os outros reis ao redor ali. Então era um tempo de relativa paz ali naquele lugar, que vocês sabem que desde que o mundo é mundo tem guerra ali acontecendo naquela região, e hoje não é diferente disso, mas naquela época se vivia, na época de Jonas em específico, era um tempo de prosperidade que o povo estava passando. Normalmente, quando você está passando por um período de prosperidade, você fica suave, tranquilo, sossegado, não tem perrengue para resolver, está de boa. Então, Jonas está inserido nesse período ali da história do povo de Israel, onde o povo tinha estabilidade, o povo estava de boa. Então vai chegar mais para frente também o livro de Amós, vai falar que o pessoal estava enriquecendo as custas dos outros, estava aproveitando a sua riqueza para esbanjar, estava oprimindo as pessoas que eram para eles proteger, então, tudo isso se insere nesse contexto aqui do profeta Jonas. Por que é importante a gente entender que Jonas é um personagem histórico? Porque isso varia o jeito como a gente vai interpretar o que a gente está lendo, certo? Então, se a gente interpreta Jonas de algum outro jeito que não seja como uma história verídica, a gente tem a facilidade de cair no erro de interpretar da forma errada. Então, a gente precisa entender a passagem que a gente está lendo de acordo com o que a passagem está trazendo para a gente. Isso é uma regra básica de interpretação de texto, porque se a sua interpretação não está com respaldo naquilo que o texto está dizendo, sua interpretação está errada. Então a gente precisa entender como o livro é escrito para a gente poder entender exatamente o que o autor está trazendo para a gente. Porque você não pode ler uma poesia do mesmo jeito que você lê uma narrativa, entendeu? Você vai interpretar um negócio completamente diferente. Tá? Você vai entender que ele está trazendo uma interpretação alegórica daquilo que ele está vendo, e o outro lado vai trazer uma história daquilo que ele observou. São duas coisas diferentes. Então, o livro de Jonas é um livro que conta uma história verídica de alguém verídico, certo? Algumas pessoas acham, especulam que tenha sido só uma parábola que os rabinos contaram, só que existem outros relatos ao redor que mostram que Jonas era um personagem real, um profeta real, que é citado inclusive no livro de 2 Reis, e também é citado por Jesus em Mateus e em Lucas, tá? E a gente vai ver agora um pouco da cronologia de Jonas. A gente não vai ler tudo, mas você fica com a sua Bíblia aberta aí para você acompanhar os versículos, eu vou citando uma coisa ou outra aqui, e aí você acompanha, tá? Vamos lá. A gente observa que primeiro tem um chamado para a aventura. Deus chega para Jonas e fala: se apronta aí que você vai para Nínive, para a grande cidade de Nínive. Você tem esse chamado para a aventura, igual quando o Gandalf chega para chamar o Bilbo para sair da casa dele e enfrentar o mundo lá fora. E aí o Bilbo faz mais ou menos a mesma coisa que Jonas, fala: ixi, eu não vou nada, aqui minha casa estou de boa, estou bem aqui, não estou muito afim não. E aí Jonas ele se apronta para fugir, para ir para bem longe. Esse é olha o estado do profeta, né? Estava doido para fazer o trabalho dele. A função do profeta basicamente era trazer a mensagem de Deus para o povo. Jonas devia ser um cara que
gostava um pouquinho de conforto. Então ele escuta a mensagem que Deus mandou para ele e fala: sair da minha casa, do meu país, para ir lá falar para aquele povo cruel, sem vergonha. Não compensa? Dificuldade, né, do profeta em cumprir a própria função. E aí ele se apronta para fugir para a cidade de Tarsis. Tarsis era provavelmente um porto na Espanha. Alguns podem dizer que possivelmente pode ser ou no Oceano Índico ou na própria Grã-Bretanha, um jeito de se referir à Inglaterra naquele tempo. Mas a ideia é que ele estava querendo fugir para um lugar bem longe, entendeu? É como se, Israel está aqui, Nínive ficava mais ou menos aqui, ele queria ir para lá ou para lá. Ele não queria ir para o lugar que era onde ele deveria ir. E aí, enquanto ele foge, Deus reage à resposta do próprio Jonas com uma tempestade. E aí, se eu olhei a partir do versículo 4, diz: o Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, caiu tempestade tão violenta que o navio estava prestes a despedaçar-se. E cara, olha só o interessante aqui. Jonas foge. Não tem como fugir da presença de Deus, obviamente. Muita cara de pau do profeta de achar que ele vai conseguir sumir da presença de Deus. Deus vai lá, manda uma tempestade tão violenta que o barco estava quase para se partir. E eu não sei, quem já andou de barco aqui? Já andou de barco? Eu sou do Pará. Vocês não sabem o que é atravessar uma baía no meio de uma tempestade. Meu amigo, é tenso pra caramba, ainda mais quando o barco é pequeno. A zona pode não ser muito grande, mas o balanço do barco dá um medo tão miserável que, cara, a experiência vale a pena para vocês depois gostarem muito da vida de vocês, tá? Imagina você estar no meio do mar aberto, e o barco começa a balançar e você consegue ouvir a madeira do barco rangindo assim. Dá um medo tão absurdo que os caras começaram a orar, a rezar, cada um para o seu Deus lá dentro do barco. Os marinheiros ali, cada um tinha a sua religião. Os caras estavam em desespero, para quem está se afogando, jacaré pronto. Então eles começam a orar, cada um para o seu Deus, na esperança de alguma coisa dar certo ali, alguma das divindades ouvirem. O pessoal fala que quando o avião está caindo não tem ateu mais, né? Socorro, me ajuda, porque acabou, cara. Você começa a crer de uma hora para outra, assim, com uma velocidade insana. E aí, Jonas aparece, dormindo no porão do navio, enquanto o navio estava quase para se despedaçar, todo mundo no desespero. E aí, quando os caras encontram Jonas, eles falam assim: você está doido? Está dormindo aí no meio da tempestade, como se nada estivesse acontecendo? Quem é você? De onde você vem? E aí Jonas fala: eu sou hebreu, eu adoro o Senhor, Deus que fez o céu, o mar e a terra. E aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda, porque eu estou orando para outros deuses aqui. Mano, o cara fez o mar e o mar está querendo engolir a gente. Você é o culpado porque você adora esse Deus aí, e esse Deus está punindo a gente por causa de você. Miserável, vem aqui para fora que a gente vai fazer alguma coisa com você. Não, ora para o seu Deus aí para ver se ele tem compaixão da gente. E aí eles levam Jonas para fora. Jonas aproveitou o cochilo por um momento curto, e aí os caras acordaram ele. E aí eles perguntam para ele: o que a gente precisa fazer com você para a tempestade se acalmar? E aí Jonas miserável, ele não queria que a tempestade parasse. Ele falou: bom, se eu fugir, Deus me pegou aqui. Se eu me jogar no mar, eu já queria ir para longe mesmo. Se eu for cair no mar no meio da tempestade, eu vou morrer, tá suave também de novo. Jonas tentando dar outra possibilidade, que não era
a de cumprir a missão dele. Para variar, né? Sem vergonha. E aí, Jonas dá a ideia deles jogarem ele no mar para ver se poupava o povo da calamidade, ou ele queria só resolver o próprio problema da maneira mais rápida possível, que era acabando com a própria vida. E aí, os marinheiros tentaram remar, né, com mais força para ver se conseguia chegar na terra, e não conseguiram, porque a tempestade estava muito violenta. Se você olhar no versículo 13 e 14, e aí eles mesmos clamaram a Deus e falaram: ó Senhor, não nos deixe morrer por causa desse homem, e não nos responsabilize pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste essa tempestade sobre ele. E aí os marinheiros pegaram Jonas, lançaram ele no mar, do jeito que o próprio Jonas tinha avisado. Aí depois, o que acontece? Quem lembra da história? O peixe engole Jonas. Se era um peixe grande, se era uma baleia, nem ideia. A classificação taxonômica não existia ainda nessa época aqui, então fica difícil o cara que escreveu saber qual era o tipo do peixe que engoliu ele. É possível, plenamente possível, já aconteceu, inclusive, algumas vezes. Esse ano aconteceu, e ano retrasado também. Os caras estavam nadando no mar e foram engolidos por baleias, só que depois de um tempinho a baleia cuspiu eles para fora. E antigamente, acho que no começo do século XX, teve um relato na Argentina de um navio baleeiro que pescou uma baleia, quando abriu tinha um cara lá dentro. O cara estava vivo ainda. Não se sabe quanto tempo o cara passou lá, ele não sabe também, mas o fato é que existe a possibilidade do cara sobreviver dentro da barriga de uma baleia. E aí, quando você olha para a história atrás, não que as coisas que a gente olha hoje em dia sejam necessárias para a gente crer naquilo que a Bíblia nos diz, mas elas confirmam bastante coisa. Então a arqueologia serve para isso, a história serve para isso, não como autoridade final sobre a nossa interpretação da Bíblia, mas como um parâmetro para a gente olhar e falar: caramba, realmente já aconteceu isso lá atrás. Ou então, para você pensar o seguinte: isso aí a Bíblia já contava há muito tempo, não é novidade não. Tem muita coisa ao nosso redor que acontece, né, esse tipo de fato. Mas seguindo a nossa história aqui, Jonas está literalmente no fundo do poço. O peixe ou a baleia, sei lá, leva Jonas para cada vez mais fundo. E aí é interessante, dentro da história, que Jonas, ele só desce, cada vez mais ele vai descendo. Lembra até uma certa música que estourou esses tempos atrás aí. Mas sempre você observa esse movimento de que ele está em descida, sempre. Então, desceu para Tarsis, desceu para o navio, desceu para o porão do navio, e aí desceu para o mar, e do mar o peixe ainda leva ele mais fundo. Então está literalmente no fundo do poço, no fundo do oceano, e é onde ele ora a Deus. Mais para frente a gente vai ver algumas verdades mais fundamentais para a nossa vida. Por enquanto a gente vai ficar só na história, mas você olha que no momento que ele estava mal, na pior, para valer, é nesse momento que ele se lembra de Deus, do Deus que chamou ele para fazer uma única coisa: sair da casa dele e pregar a mensagem que Deus queria que aquele povo ouvisse. Jonas teve medo de enfrentar aquele povo cruel, e ele preferiu ir para longe, até que veio um peixe e pegou ele, levou ele embora. E aí ele ora para Deus. E aí você tem uma belíssima poesia aqui que ele vai falar, que ele vai orar a Deus. Essa que a gente acabou de cantar é baseado nisso aqui.
na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Eu gritei da terra dos mortos, tu me ouviste. Nas profundezas do oceano me lançaste, e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram, e fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. Então eu disse, tu me expulsaste da tua presença, e no entanto olharei de novo para o teu santo templo. Afundei debaixo das ondas, e as águas se fecharam sobre mim. Algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até os alicerces dos montes, fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor meu Deus, me resgataste da morte, e quando a minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor, e a minha oração subiu a ti, em teu santo templo. Os que adoram falsos deuses dão costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão, e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Foi uma oração muito profunda, num momento extremamente angustiante da vida do camarada. E aí Deus ordena que o peixe vomite Jonas na praia. E é isso que acontece. E aí Jonas ora, Jonas pede para Deus para ele ser liberto daquela situação ali, e Deus atende a oração de Jonas, e aí Jonas assume o compromisso de obedecer. E é nesse momento que ele vai para a cidade. E cara, imagina você enfrentar a capital de um dos impérios mais cruéis da face da terra. Para vocês terem uma ideia, boa parte das formas de tortura na antiguidade foram inventadas pelos babilônios, pelos assírios. Pensa que foi o Drácula? Não. Mas já faziam uma série de coisas simplesmente asquerosas, macabras, ou para punir os próprios inimigos, ou para sacrificar alguém ou alguma coisa para os deuses dele. Inclusive, uma forma prévia de crucificação foram eles mesmos que inventaram. O empalamento também. Decapitação, desmembramento, a lista continua. Imagina Jonas, um hebreu medroso, enfrentar o império assírio. Meu amigo, Jonas devia estar com o coração na mão nessa hora. E ele entra na cidade. Os arqueólogos dizem que Nínive tinha mais ou menos uns 12 quilômetros, mais ou menos. 12 quilômetros é uma distância ok. Segundo o que o texto diz aqui, era caminho de 3 dias. Meu amigo, caminho de 3 dias é bastante tempo andando, né? E aqui o texto fala que Jonas percorreu o caminho todo em um dia. O que isso quer dizer? Que ele foi como? Andando? O miserável foi correndo. Não tinha como ele percorrer um caminho de 3 dias num dia só, se não fosse você encurtando o tempo que você usaria para percorrer. Bom, já que eu já estou aqui mesmo, vamos embora, né? E aí ele reluta mais uma vez em cumprir o chamado dele. E apesar disso, apesar da loucura do profeta, apesar dele tentar fugir mais uma vez, Deus muda a história daquela cidade, porque as pessoas começam a se arrepender, a escutar a mensagem daquele maluco que está correndo pelo meio e falar: caramba, se a gente não se arrepender, Deus vai punir a gente. E agora? O que a gente faz? E aí você olha a reação do povo ali. Você pode olhar aqui no capítulo 3, acompanha aí, ó. Jonas saiu gritando pelo meio da cidade assim, ó: daqui 40 dias Nínive vai ser destruída. E aí os habitantes creram em Deus, e a ponto da mensagem chegar até o rei da cidade, e o rei da cidade decretar um tipo de estado de emergência, um luto oficial da cidade.
porque todo mundo precisa se arrepender do seu mau caminho, porque senão a cidade vai ser destruída. E os ninivitas começam a se entregar a Deus, um a um, e eles começam a vestir pano de saco e se cobrir de cinzas, porque é um sinal de luto na época, era fazer isso. E o rei decreta, né, que a cidade toda precisa entrar em jejum, ninguém pode comer nem beber nada, nem os rebanhos, nem ninguém, todo mundo precisa literalmente se cobrir de pano de saco e devem orar fervorosamente ao Senhor e devem deixar os seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás e conterá a sua ira ardente e não nos destruirá. Isso diz o versículo 9 do capítulo 3. E aí, quando Deus viu o que eles fizeram e como eles deixaram os maus caminhos, Ele voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Essa ideia de voltar atrás na decisão, isso aqui é mais uma linguagem humana para descrever o que aconteceu, mas esse era o propósito de Deus desde o início, o meio que Deus usa para que a gente chegue até Ele. Às vezes pode ser por uma amizade, às vezes pode ser pela dor, às vezes pode ser por um susto, um acidente, a morte de alguém, um luto. As formas como Deus usa, não cabe a nós entender. Deus é Deus. E é isso que a gente observa aqui nesse próximo capítulo. A gente vê que o profeta, depois de ter pregado para todo mundo, a gente vai estar meio cansado, né? Que ele correu esse trecho todinho. E aí Jonas vê que o povo se arrependeu, porque Jonas queria mesmo que o fogo caísse, que o povo fosse destruído, aquele povo mau. E aí Deus volta atrás da decisão dele e Jonas fica irado com Deus, porque Deus teve misericórdia daquele povo. Vê se pode uma coisa dessa. Deus teve misericórdia do povo e isso deixou Jonas aborrecido. E aí ele orou falando assim: Deus, antes de eu sair de casa, você não disse que o Senhor ia destruir aquele povo? E aí ele foge, porque ele sabia que Deus era misericordioso. Deus sabia que Ele ia perdoar aquele povo por causa da maldade deles, desde que eles aceitassem a pregação de Jonas e se arrependessem dos maus caminhos. Jonas não queria que eles se arrependessem. Jonas queria que aquele povo se lascasse. Jonas queria deixar o povo ser morto. Ele não queria de jeito nenhum que aquele povo fosse alcançado. E mesmo assim, Deus mostra misericórdia e compaixão tanto com Jonas, não deixar Jonas morrer, quanto com o próprio povo. E aí Jonas está reclamando com Deus aqui. Você olha aí no capítulo 4, e ele pede para Deus tirar a própria vida dele, como se não fosse suficiente ainda. Pô, Deus, você não matou o povo, então me mata. Me mata porque é melhor. Eu não queria ver isso aí acontecer. Aconteceu, agora então o Senhor me leva. Que bicho miserável. E não olhar para aquilo que Deus fez no meio daquele povo inteiro. Mais de 120 mil pessoas que não sabiam que estavam caminhando para o inferno. E Jonas não queria ver Deus agindo no meio daquele povo, a ponto de ele pedir para Deus tirar a própria vida dele, porque o povo se converteu. E aí o Senhor responde para Jonas assim: você acha que é certo você ficar irado desse jeito? Você acha bonito isso? E aí Jonas foi até um lugar a leste da cidade. Ele construiu um abrigozinho para sentar, enquanto ele aproveitar a sombra, enquanto ele
esperava para ver o que acontecia na cidade, porque eu acho que ele está esperando o fogo descer ainda ali. E aí Deus fez crescer uma planta, e a planta espalhou as folhas, né? Acho que provavelmente o abrigo de Jonas não estava sendo muito eficiente, e aí Deus fez crescer a planta para dar uma sombrinha para Jonas ali. E aí as folhas da árvore protegeram Jonas do sol, e isso aliviou o desconforto dele. E aí Jonas ficou grato pela planta. Capítulo 4, versículo 6. E aí no dia seguinte, quando amanheceu, Deus também mandou uma lagarta e ela comeu o talo da planta e a planta secou. Vai bem. E aí quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento quente soprar sobre Jonas, o sol bateu na cabeça dele até ele se sentir tão fraco que ele desejou morrer. De novo. E aí Jonas falou assim: para mim é melhor morrer do que viver desse modo. E aí Deus pergunta de novo para Jonas assim: você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Mas Jonas já estava virado para a cidade, que Deus não destruiu a cidade. Ele já estava irado porque o sol estava batendo na cabeça dele, e aí Deus fez crescer uma planta, a planta morreu e ele ficou no sol. E aí ele reclama de novo e fala assim: por que o Senhor não me leva? Parece que Jonas só reclama, cara. Qualquer semelhança com pessoas vivas ou mortas é mera coincidência, tá? E aí Deus pergunta para ele, o Jonas responde: sim, eu acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. E aí Deus disse: você tem compaixão de uma planta que você não fez nada para ela crescer. Versículo 10 aí. E depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado. Sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? E o livro de Jonas para por aí. Engraçado, uma parada meio repentina assim. E aí, o que aconteceu? Mas desses 4 capítulos pequenininhos a gente tira muita coisa para a nossa vida. Algumas verdades duras do livro de Jonas. Primeiro é que a maioria de nós é que nem ele. A gente se recusa a obedecer aquilo que Deus mandou. A gente se recusa, mesmo sabendo o que Deus mandou, do mesmo jeito que Deus mandou Jonas, e Jonas falou: não. Enquanto a gente continuar sendo desse jeito, negligente com o chamado de Deus para nós, Deus vai continuar cobrando. Essa cobrança pode vir das mais variadas formas que você imaginar. Mas ela vem. Outra verdade: a maioria das vezes a gente só quer recorrer a Deus quando a gente está na pior. A gente só olha para Deus na hora que dá problema, na hora que o avião está caindo, na hora que o barco vai afundar, na hora que a situação já aconteceu. E não antes. Não de buscar no seu dia a dia um relacionamento com Deus. Não buscar todo dia se achegar cada vez mais perto do Deus que se relaciona conosco. De não buscar ter intimidade com Deus. Enquanto a gente continuar vivendo igual Jonas, nossa vida vai continuar ruim. Em vários aspectos. Tá? Não dizendo que nossa vida vai ser tranquila, até porque Jesus não prometeu que ia ser fácil. Ele falou que no mundo a gente vai ter aflições.
Mas para a gente ficar tranquilo, porque ele já venceu tudo isso. A ponto de chegar um cara, vocês já ouviram o hino Sou Feliz, né? Sou feliz, amo Jesus, meu Senhor. O contexto que esse hino foi escrito, vocês não têm ideia do perrengue que o cara estava passando. O cara que escreveu, ele estava viajando da Inglaterra para os Estados Unidos. Eles foram e passaram um perrengue nos Estados Unidos. E aí eles resolveram voltar para a Inglaterra. E aí, assim, a casa deles tinha sido destruída por um incêndio. Eles falaram, bom, vamos voltar. E ele mandou a esposa e as filhas de volta para a Inglaterra, enquanto ele ficou fechando os negócios que ele tinha e resolvendo as coisas que ele precisava resolver. E o navio que a esposa e as filhas estavam naufragando. E ele recebe uma carta de volta com a assinatura da esposa dele, escrito: salva, só. Só a esposa se salvou. E aí ele vai para a Inglaterra e o navio dele também naufraga. Nesse momento de calamidade, ele escreve: se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte eu sofrer, seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Belíssimo, belíssimo. E ver a fé desse cara em entender que, mesmo no meio da dificuldade, a gente pode ser feliz por meio daquele que chama a gente para ele. O que isso tem a ver com Jonas? Ele fez exatamente o contrário do que Jonas fez. Ele glorifica a Deus no meio do perrengue. Em vez de reclamar, ele agradece. Ele entende que Deus tem um propósito naquilo tudo. E ele agradece a Deus. E ele sabe que a felicidade dele não depende das circunstâncias. Que a felicidade dele não depende do conforto. A felicidade dele não depende de nada, mas depende de uma pessoa. E se eu estou com Jesus, eu sou feliz. Porque felicidade também não é um estado. Ser feliz é uma pessoa. Nossa felicidade está guardada em Cristo. Mais uma verdade: Deus é Deus. E Ele age do jeito que Ele quer. As pessoas reclamam de ver Deus sendo Deus. Tem uma outra vertente teológica, obviamente contrária à que a gente guarda enquanto igreja presbiteriana, que não gosta de ver Deus sendo Deus. Deus agindo como Deus. Eles acham que Deus tem que caber na nossa caixinha de ser humano. Deus age do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser, com quem Ele quiser. Ímpio ou crente, Deus vai agir do modo que Ele quiser. E aí você lembra da história de Jó também. Jó perdeu tudo. E aí, quando Jó começa a reclamar com Deus, Deus chega assim e fala: Jó, vem cá, dá uma olhada naquela montanha. Você estava aqui quando eu estabeleci o alicerce daquela montanha? Não estava, né? Quem é você para falar do jeito que eu preciso agir? Quem é você, mero mortal, para dizer como Deus precisa agir quando Ele quer agir? Mais uma verdade é que Deus é, sim, justo, compassivo. A sua misericórdia é a única causa da gente não ter sido fulminado ainda por causa dos nossos pecados. Nosso pecado, desde lá do Éden, afasta a gente de Deus.
esse efeito problemático na nossa natureza, que mantém a gente longe do Criador. Aquele fatídico momento na história, onde o ser humano resolve tirar os óculos que Deus tinha entregado para eles observarem a realidade ao redor deles, e eles querem caminhar por conta própria, enxergando o mundo da forma como eles queriam e não mais da forma como o Criador tinha criado para ser. Na boa, agradável e perfeita vontade dele, ele cria isso para nós e nós jogamos fora. Deus deu a oportunidade para Jonas de pregar a mensagem dele naquela cidade, e Jonas foge. É muito provável que eu ou você, no lugar de Jonas, a gente fizesse a mesma coisa, sabendo da fama daquele império. Difícil, mas a decisão estava lá. Esse equilíbrio entre a responsabilidade do ser humano e a soberania de Deus, que parece um negócio meio paradoxal, na verdade não é. Existe ali tanto um quanto o outro. Deus gosta de dar para a gente a oportunidade de escolher entre o certo e o errado. E aquelas pessoas na cidade não sabiam entre um e outro. Eles não sabiam o que era o certo e o que era o errado. Até porque Paulo vai falar mais para frente que a lei serve para apontar aquilo que está errado. Porque se não existisse a lei, você não ia saber o que é o certo e o que é o errado. Para aquelas pessoas ali não existia a lei. Então para elas, tanto faziam o que elas faziam da vida delas. Para elas estava suave. E Deus manda aquele profeta pregar para aquelas pessoas para que elas entendessem o que era o certo e o que era o errado. E mesmo Jonas fazendo todo o errado, Deus ainda mostra o certo para aquelas pessoas. Isso porque quem faz a obra no nosso coração, quem faz a obra nos corações das pessoas, quem entrega a mensagem que a gente prega, não somos nós. Quem faz a mensagem fazer diferença na vida das pessoas não é o pregador, é o próprio Deus. É o Espírito Santo agindo dentro de cada um, que faz com que a mensagem faça sentido na hora que ela precisa fazer sentido. O tempo pode demorar quanto for, Deus é que sabe, eu não faço ideia. Quanto tempo vai demorar para você crer nessas coisas? Deus é que sabe. Ele conhece o seu coração. Nem você conhece o seu coração direito, mas Deus conhece. O salmista diz que Ele teceu a gente de forma assombrosamente maravilhosa. Deus conhece cada centímetro dessa existência, até as coisas que a gente não vê, as outras dimensões que podem existir que a gente não sabe. Deus é soberano sobre tudo isso. E ao mesmo tempo que Ele é soberano, Ele é gracioso. A graça é entregar aquilo que a gente não merece, por simplesmente boa vontade do seu próprio coração misericordioso. Que a misericórdia é o contrário da graça. Graça é quando a gente recebe aquilo que a gente não pagou para ter. E misericórdia é quando a gente não recebe aquilo que a gente merecia. Que por causa do nosso pecado, que faz com que a gente ande separado de Deus, a gente não merecia chegar até Deus de novo. E por causa da sua infinita misericórdia, Deus manda Jesus para restabelecer o elo que tinha se rompido da corrente. O abismo que se abriu entre o homem e Deus. Você olha todas as religiões da face da terra, da história da humanidade, é o homem tentando chegar até a divindade. O homem com os próprios esforços tentando chegar até aquele Deus, do jeito que queria, do jeito que entendia, do jeito que achava que era certo. Inclusive os marinheiros que estavam lá
no meio da tempestade. Eles estavam orando para sair lá quem, e qualquer um aí que quiser aparecer e salvar a gente, beleza. Estavam recorrendo a Cristo. Em nenhuma outra você vai ver Deus vindo até o encontro do ser humano. Só o cristianismo tem isso. Esse prisma pelo qual a gente enxerga a realidade ao nosso redor. Isso é o cristianismo. Não é uma religião no sentido de que eu estou buscando chegar até o Criador. Mas eu estou buscando porque o Criador já veio e restabeleceu o relacionamento que eu não tinha capacidade de fazer. Ele pagou o preço que era nosso. Que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E todo mundo pecou, todo mundo está separado de Deus. Ninguém atinge o padrão da glória de Deus. Ninguém tem como chegar no patamar que Deus espera. Mas é quando chegar um dia no tribunal de Deus, Deus não vê mais a gente, não vê mais a gente como culpado. Ele enxerga o sacrifício de Jesus, que pagou o preço que era nosso. Ele morre a nossa morte para que a gente pudesse viver a vida dele. Passar a eternidade toda separado de Deus. Ou na verdade, mais correto seria pensar que é a eternidade inteira vendo só o lado que Jonas queria que Deus mostrasse para aquele povo, que era o lado da justiça, da condenação. E isso é inferno. E as pessoas falam: Jesus não falou sobre o inferno. Jesus falou sobre o inferno. Vai ler de novo. O inferno é esse estado onde as pessoas vão passar a eternidade toda sofrendo um lado simplesmente da justiça e da condenação de Deus. Por outro lado, aqueles que creram em nome de Jesus podem ter a oportunidade de passar a eternidade toda desfrutando da comunhão com Deus por toda a eternidade. Isso não tem fim. E quem pensa que você vai ficar no céu só patetando, trocando ideia, tocando harpa, escutando o coro dos anjos, imagina a gente poder ter a oportunidade de trocar ideia com quem a gente quiser, de criar, de explorar, de viver tudo que a gente nunca imaginou até, sem a presença do maldito pecado. Isso é o céu. Aproveitando da presença plena do Criador junto no nosso meio. Cara, isso não tem preço. Esse é o nosso maior anseio. Esse muito provavelmente era o anseio de Jonas, mas ele não queria que aquele povo estivesse lá junto com ele, porque aquele povo era inimigo do povo dele. E Jonas não queria aquilo. Agora, outra verdade para você que já é crente: quantas pessoas ao seu redor você não quer que vá para o céu junto com você? Difícil, né? Quantas pessoas ao seu redor você tem a oportunidade de mostrar a verdade que você já conhece e você não apresenta essa verdade? Um dia que eu entendi isso, foi difícil. Eu lembrei de um amigo que estava desde o prézinho comigo na escola, e eu nunca tinha parado para apresentar o Evangelho para ele. 12 anos caminhando junto com ele, e eu não tinha parado para trocar ideia sobre a verdade que alcançou a minha vida. Isso é muito pesado. E no dia que Deus me mostrou isso, a minha vida mudou. Na mesma hora eu mandei mensagem para ele, comecei a trocar ideia com ele, falei: cara, me perdoa. Eu sabia disso a vida inteira, e eu simplesmente deixei
você ir para o inferno em paz, sem fazer nada para te apresentar a mensagem que me trouxe a vida. Eu não parei para te apresentar isso. E um outro profeta vai falar que Deus vai cobrar a gente pelas almas daqueles que a gente não pregou. Deus vai cobrar da gente nossa responsabilidade, enquanto crentes, de tornar a mensagem de Deus conhecida. Não interessa a crueldade que esse povo vive, não interessa a quantidade de maldade que essa pessoa faz, não interessa a quantidade de pecado que essa pessoa tem. A gente é chamado para mostrar a esperança, para mostrar a vida que você ganhou, não pelo seu esforço, você ganhou pelo esforço de Cristo. Foi Cristo que pagou o preço no seu lugar. Por isso que a mensagem não é nossa, a mensagem é do próprio Deus. O próprio Deus veio até nós e manda a gente, assim como ele mandou Jonas, comunicar essa verdade. Mateus capítulo 28, versículo 19. Jesus deixou muito claro aquilo que ele quer que a gente faça. Ah, mas eu não tenho habilidade para isso. Comecei a saber mandar. Não tem habilidade para isso? Aprende. Para que a gente não seja que nem Jonas. Jesus, lá em Mateus capítulo 12, versículo 39, os fariseus estão falando assim: mestre, mostra para a gente aí um milagre, um sinal, para a gente entender que você é da parte de Deus. E Jesus fala para aqueles fariseus assim: vocês estão pedindo um sinal, mas nenhum sinal vai ser dado para vocês que não seja o sinal do profeta Jonas. Fazendo menção à história do cara que deveria ter pregado e não quis. Ele queria que Deus tirasse a vida dele, para não ver os inimigos dele arrependidos. Essa é a mensagem que Jesus entrega para os caras que eram mestres da lei naquela época. E às vezes a gente é muito mais parecido com os fariseus, que deveriam ter a missão de entregar a palavra de Deus para as pessoas, do que com as pessoas que estavam ali ouvindo a mensagem de Jesus. E eu espero que a partir de hoje essas verdades entrem no seu coração, assim como entraram no meu, que a primeira mensagem tem que fazer sentido para a gente que está falando, e você passe a agir completamente diferente do que Jonas fez, e assuma a sua responsabilidade de tornar a mensagem da cruz, da esperança que Jesus trouxe, de poder um dia viver com Ele, tornar isso conhecido, seja no seu trabalho, na sua casa, as pessoas que estão ao seu redor, ou do outro lado do mundo. Não sei para onde Deus vai mandar você, mas que isso possa fazer a diferença, de fato, na sua vida, na minha vida. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que nos ensina, Senhor. Obrigado porque o Senhor mostrou ao longo da história exemplos do que a gente deveria e não deveria seguir. Obrigado porque o Senhor nos mostra a forma como nós temos vivido, e que através da Tua palavra, Senhor,
somente através da Tua palavra, a gente possa ser transformado dia após dia. Que a gente possa buscar colocar isso em prática na nossa vida, para que a gente possa viver um relacionamento com o Senhor do jeito que o Senhor planejou. E que a gente possa buscar cada dia mais tornar a Tua mensagem, o Teu Evangelho, a boa notícia de que o Senhor veio para alcançar o que estava perdido. Tornar essa mensagem conhecida para as outras pessoas. Que a gente possa fugir de ser como Jonas, de se omitir do nosso chamado. Que a gente possa se manter longe do nosso pecado, das coisas de errado que a gente tem feito na nossa vida, da negligência do nosso relacionamento com o Senhor, e que a gente possa viver da forma que o Senhor quer para nós, viver aquilo que o Senhor nos manda. E eu oro, Pai, por cada um aqui, para que o Senhor possa tocar nos corações, que essa palavra possa fazer sentido, Senhor, que a Tua graça esteja sobre a vida de cada um, sobre as nossas famílias, que o Senhor nos ajude, Senhor, a viver isso, a colocar isso em prática. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, Pai. Amém. Que a gente possa então tirar esse tempo que nós vamos ter agora após o presbítero, não só para conversar sobre isso que nós ouvimos, também desfrutar de